estão me ouvindo? Porque aqui deu uma interferenciazinha. Tô de boa? Ok. Então, só voltando aqui, né, para a gente não perder essas informações. Então, vocês bem já colocaram aqui no chat, né, que a hemorragia é a perda de sangue, né? Então, vocês colocaram que ela pode ser interna ou externa, né? Que pode ser arterial, venosa ou capilar, né? E eu queria saber para vocês se vocês conhecem, né, as causas, o que vocês acham que pode causar uma hemorragia, né? Para ter essa perda de sangue, seja dentro de cavidade, né, interna, como a externa, né? Vocês têm ideia? Assim, um colega trouxe AVC, que são causas um pouco mais clínicas, né? Mas assim, traumas, perfeito. Doenças vasculares, pós-cirúrgicos, né? Qualquer doença, né, que pode também alterar a questão circulatória pode vir, né, a ter um desfecho como hemorragias, né? Então, traumas, ferimentos, né, gente? Às vezes, ferimento por arma perfurante, né? Então, várias coisas. Olha lá. Perfeito. Então, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. E o que vocês acham que pode ser as principais consequências da hemorragia, né? Quando a gente fala quando não tem esse atendimento ágil do paciente, né, para repor essa volemia, no caso, né? O que vocês acham que pode vir a acontecer com o paciente? A morte, né? O óbito é um dos desfechos mais... Oi, Roberta, boa noite. Perfeito, Jaqueline, choque hipovolêmico. Vou dar até um spoiler, que é o assunto da nossa próxima aula, tá? Que a gente vai falar dos tipos de choque, né? E o choque hipovolêmico é um tipo de choque, né? Então, quando tem essa perda significativa aí do volume sanguíneo, né? Que a gente já conversou, né? Que de uma forma um pouquinho mais superficial sobre parada cardiorrespiratória, né? Que o nosso sistema cardiovascular entra em falência, né? Porque não tem um débito cardíaco, uma fração de ejeção adequada e não consegue suprir os nossos órgãos e o paciente aí pode entrar em choque hipovolêmico, né? E aí tem os sinais de instabilidade hemodinâmica que a gente fala, né? Às vezes, casos mais agudos, aumento de frequência, depois com posterior redução de frequência cardíaca, pressão baixa, né? Às vezes tem que repor essa volemia, às vezes com cristalóides, né? Ou quando a perda é muito significativa, né? Até transfusão sanguínea, tá? Maria, nossa lista de presença é no final da aula, tá bom? Aí depois eu compartilho com vocês. E eu queria perguntar para vocês, nossa última pergunta, né? Se vocês têm ideia, né, de quais são os atendimentos iniciais de um paciente com hemorragia, tá? Qualquer tipo de hemorragia, assim, o que vocês acham que deve ser feito, tá? Além, né, de pedir suporte, né? Isso, comprimir o local, pressão direta com gases, pressão direta no ferimento, muito bem. Tô gostando de ver. Isso, tem alguns casos de área elevada, perfeito. Pode ser feito um torniquete. Perfeito, a gente vai conversar um pouquinho sobre torniquete daqui a pouquinho. Não é muito recomendado, né? Mas... a gente fala que o torniquete, ele é o nosso último recurso que a gente recurso, isso. Né? A gente tenta as outras medidas, né, iniciais, caso não cesse, a gente emprega o torniquete, né? Mas tem algumas condições específicas, né, que a gente vai conversar um pouquinho, né, que já indica no local que aconteceu, né, por exemplo, um acidente, né, amputação que no local da cena que tem aquele... Geralmente a amputação em cena, né, tem uma lesão muito grande da parte arterial, e a gente vai conversar que a hemorragia arterial, né, por essa pulsação das artérias, tem essa perda mais acelerada de sangue, né? Então, às vezes, é preciso empregar de uma forma mais assertiva nesses casos, tá bom? Então, bora lá, pessoal.
Gostei da contribuição, então eu acho que vocês estão bem alinhados, então vai ser uma aula, assim, bem proveitosa, tá? Deixa eu só tirar um printzinho nosso. A Joellen não está aqui na aula. Ai, eu tô de toquinho, faz não. Não, isso aqui é só a nível de controle, tá bom? Tá bom. Tá, gente, desculpa, eu não consegui assistir uma aula. Minha mãe tá no CTI, vai fazer 2 meses. Eu tô fora de casa, eu tô em Volta Redonda, eu moro em Rio das Ostras. Hoje eu consegui estar aqui, graças a Deus. Minha vida tá difícil, viu? Vai dar tudo certo, tá bom? Melhoras para Obrigada sua pela mãe. sua participação. Obrigada, gente. Melhoras para ela, exatamente. Amém. Então vamos lá. Amém. Então, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre a contextualização, a definição, né, da hemorragia. Então, a gente já... Ô, Ladiane, sinto muito, viu, pessoal? Melhoras aí para todos os familiares de vocês. Tá? Então, a hemorragia, como a gente já conversou um pouquinho, né, é a perda de sangue devido ao trauma, corte ou ferimento, né, que são as causas que a gente tinha conversado um pouquinho lá atrás, tá? Então, ela pode ocorrer internamente ou externamente no corpo. E ela pode acontecer por rompimento de artérias, veias ou capilares, tá? Se o sangramento, ele não for interrompido, né, se não for resolvido, o equilíbrio sanguíneo do corpo, ele é comprometido e pode levar a situações graves e risco de vida para a vítima, né? Deixa eu aceitar que a colega quer entrar. Bom, então a hemorragia, ela está ligada à perda de sangue, né? Em consequência de ferimentos, tá? E essa perda de sangue, ela pode ser extravasada pelos próprios ferimentos, tá? Ou pode também ser acumulada em cavidades naturais do corpo, tá? Nariz, boca, ouvido, etc, tá? Então, ela pode ser interna. Geralmente, as causas internas estão mais relacionadas a traumatismos ou rompimentos espontâneos de vasos dentro do nosso próprio corpo, tá? E as hemorragias graves não tratadas, elas podem levar ao estado de choque, né? O choque hipovolêmico. E em casos mais críticos, né? Se não revertido esse choque hipovolêmico também, a morte, tá? E também tem as hemorragias que não são aquelas hemorragias a nível de trauma, né, gente? Que são as hemorragias de situações clínicas, né? Que esses tipos de hemorragia, elas acontecem de forma mais lenta, crônica, né? Como o caso, às vezes, de úlceras, né? Estomacais. Tem pacientes que têm essa ferida, que às vezes elas sangram, né? E não tem, por ser um sangramento pequeno, né, e já um pouco tem, por longo período, na verdade, tá? Não tem essa alteração hemodinâmica que a gente fala, né? Então, às vezes, o paciente tem outros sinais, né, como, por exemplo, a anemia, que é um indício que traz pra gente que ele tá tendo aí alguma perda do componente sanguíneo e que nos chama a atenção, tá? Deixa eu ver o que o colega mandou coisas no chat. Ok, Fabiano falou. Uma das hemorragias mais graves seja pulmonar por perfuração, por exemplo, fratura de costelas grave. A gente vai ver que os tipos de hemorragias, né? Só um momentinho. Filha, eu tô em casa, tô assistindo uma aula da faculdade. Cuidado só com o microfone. Que mais tem hemorragia interna são as hemorragias pulmonares, né? E as hemorragias abdominais, que geralmente elas ocorrem por conta de trauma, né? Então, e essas são realmente as mais graves, porque o acúmulo de sangue prejudica totalmente o funcionamento de órgãos vitais, né? Que, por exemplo, é o que está dentro da caixa torácica, que a gente vai conversar um pouquinho, tá? E hemorragias, o Fabiano colocou em veias e capilares, geralmente está ligado a um tempo de coagulação em pacientes que... Sim, pode ocorrer também, quando a gente fala de distúrbios de coagulopatia, pode sim ter uma defasagem nessa condição de estancar a hemorragia, né? Então, o paciente pode
ter essa perda aí, que em condições normais o próprio organismo conseguiria reverter, né? Muito boas suas colocações, tá? E aí é importante a gente lembrar do impacto da hemorragia, por quê? Porque o nosso sangue, ele representa de 7 a 8% do nosso peso corporal, tá? Então, um exemplo é que uma pessoa de 75 quilos, ela possui em média de 5 a 6 litros de sangue no corpo, tá? Então, a perda significativa desse sangue, né, especialmente do plasma, compromete o funcionamento do sistema cardiovascular, tá? Então, a gente tem que preconizar, né, um volume mínimo de sangue para garantir a eficiência, especialmente do aparelho cardiovascular, e também do que a gente fala aí de manutenção de fluxo cerebral, né, que a gente já falou que o nosso cérebro não suporta fluxo sanguíneo baixo, oxigênio baixo, né, que tem mais chances de ter sequela, tá? Então, a classificação das hemorragias, tá, gente? Enquanto a origem do sangramento. Então, ela pode ser arterial, né? E o reconhecimento dela através que é um vermelho sangue vivo, né? Que é por conta que é um sangue rico em oxigênio. E por conta das contrações das artérias, né? Do pulso em si, né? Esse sangue ele pode sair em jatos pulsáteis, acompanhado dos batimentos cardíacos, né, na frequência dos batimentos cardíacos, e são o tipo de hemorragia mais grave, né, apesar de ser o menos frequente. Por que o menos frequente? Porque as artérias, pessoal, quando a gente fala a nível de trauma, né, elas são mais profundas. Então, é um pouco mais difícil, né, tem que ser um trauma muito intenso, né, para de fato atingir essas artérias. Não que não aconteça, tá, gente? Mas é menos frequente do que, por exemplo, a hemorragia venosa, tá? A hemorragia arterial, ela exige um atendimento imediato devido à rápida perda de sangue, né? Por essas questões, né? Porque é uma perda mais rápida por conta do componente arterial, tá? Enquanto que a hemorragia venosa já é um sangue vermelho escuro, tá? Porque é um sangue pobre em oxigênio, que é o sangue que está retornando das trocas que foi feito com os tecidos do nosso corpo, tá? Ele sai de uma forma mais contínua, tá? Porque ele também não tem muita pressão, quase nula pressão, e é mais comum, tá? E também o controle tende a ser a mais fácil, porque não tem essa vazão muito maior igual a do arterial, né? Então o controle é um pouco mais assertivo, tá? Um pouco mais fácil, tá? Pode haver grande perda quando a gente tem veias calibrosas, tá? E uma coisa sobre as veias é que, apesar delas não terem pulso, né, elas se dilatam bastante, né? Então, a veia de grande calibre, ela consegue acomodar uma grande quantidade de sangue, né? Então, às vezes, tem essa perda por a veia ser calibrosa, e ela tem essa capacidade de estender, né? Então, é uma veia que costuma receber muito sangue. Né? Então, é uma veia que, quando ela se rompe, consequentemente, ela vai ter esse grande extravasamento de sangue também, tá? E a gente tem a hemorragia capilar, né? A hemorragia capilar, né, é o que a gente mais tem no cotidiano, com atividades diárias, às vezes acidentes na cozinha, por exemplo. Né? O sangue, ele sai em gotas, né? Também está presente em todos os ferimentos superficiais. A perda de sangue, ela é geralmente desprezível, né? Porque os capilares aí acomodam pouca quantidade de sangue, tá? E também a gente consegue ver, né, em hematomas causadas por pancadas que rompem os capilares superficiais, tá bom? Peraí, tem um colega querendo entrar. Bom, gente, é a classificação, tá? Enquanto a localização também, tá? Então, a origem a gente já viu, né? Se é arterial, venosa ou capilar, e a gente vai ver quanto à localização, tá? Então, a gente tem hemorragia interna, né? Que ela não é visível externamente, né? Ela ocorre em cavidades internas, crânio, abdômen, pulmão, que nem a gente conversou, tá? Então, pode ser causada por traumas, fraturas ou condições clínicas, né? Às vezes, casos mais graves de úlcera, né? Que ela acaba tendo uma úlcera perfurada, também pode ter hemorragias internas, né?
E é muito grave, né? Pois o sangue, apesar de ele não sair externamente, ele sai da circulação, ele não está fazendo mais a função dele de nutrir os órgãos, tá? E, além disso, ele pode lesar órgãos por compressão, né? Então, o grande X da questão de hemorragias, especialmente a nível de tórax, é essa condição, né? Lembra quando a gente falou, agora vou fazer outro link, né, da hemorragia do pneumotórax hipertensivo, que a gente conversou lá de uma causa de parada, né? Que ele vai aumentando o volume de ar dentro do pulmão e vai colapsando. Na hemorragia do tórax vai ter basicamente esse mesmo mecanismo, né? Isso dificulta o funcionamento dos outros órgãos, né? E falando de órgãos vitais, o coração é o mais importante, tá? Então, quais são os sinais e sintomas possíveis, né? Então, que me induzem que esse paciente pode estar num quadro de hemorragia interna, né? Então, quando o trauma foi no abdômen, então o paciente pode ter hematomas de abdômen, tá? Então, tosse com sangue, né? Alguma lesão a nível pulmonar, vômitos com sangue, pode ser vivo ou borra de café, né? Quando é um sangue um pouquinho mais coagulado, tá? Fezes escuras, que aqui são relacionadas ao trato gastrointestinal, tá, gente? Aqui também o sistema urinário, urina avermelhada, e sintomas sistêmicos, tá? Para qualquer dessas causas aqui. Então, dor, palidez, suor excessivo, pulso fraco, pele fria, confusão mental e agitação. Então, são sinais que, por conta, né, de, às vezes, que eu não estou vendo, de alguma hemorragia que eu suspeito, que o paciente está entrando num quadro de instabilidade hemodinâmica, né? Então, o corpo dá sinais que está tendo essa perda de sangue, né? Que me chama a atenção que eu preciso agir de alguma forma, tá? Enquanto que a hemorragia externa, né, eu tenho essa visão porque o sangue é eliminado para fora do corpo, seja pelo ferimento ou às vezes por alguma outra parte do corpo, por exemplo, pelo nariz, pelo ouvido, pela boca, tá? E ele pode ocorrer em ferimentos externos, né? Ou em órgãos internos com comunicação externa, que nem eu falei, né? Então, pulmões, então pela tosse, por exemplo, o tubo digestivo, né? Pela boca ou pelo ânus, as vias urinárias, né? E o que acontece, gente? O grande X da questão, tá? Então, a hemorragia interna, ela não é visível e ela pode ser identificada pelos sinais clínicos que a gente conversou, né? Então, palidez, suor frio, tontura, pulso fraco, né? E os lábios e dedos arroxeados, né? Lembra que a gente conversou um pouquinho dos sinais vitais de uma das nossas aulas, né? Que a gente falou um pouquinho da cor, né? Arroxeada, azulada, né? Então significa déficit, né? De oxigenação. Então, se eu não tenho sangue que está levando o oxigênio para esses tecidos, eu começo a mostrar sinais que o meu organismo está entrando aí em alguma falência, tá? A sede intensa também é um mecanismo, porque pensa, eu começo a ter uma perda de volemia, né, de volume de líquido no meu corpo, né? O nosso sistema fisiologicamente é perfeito, então ele tem, se está faltando volume, né? Às vezes está precisando tomar um pouco mais de água, né? Então tem esse mecanismo aí de aumentar a sede, tá? Então, vítimas de acidentes automobilísticos são exemplos comuns de casos de lesão interna grave, tá? Sem sangramento externo visível, tá? Então, esses casos, eles podem ser subestimados, muitas vezes, o que aumenta o risco de complicações. Então, o caso já é grave, né, por ter esse rompimento interno, e às vezes a própria às vezes negligência do caso, né, ou falta de imperícia de poder ver certinho, deixa ainda o caso mais complexo, tá? Então, sempre tem que ser visto isso. Então, quando a gente fala de sinais hemorrágicos, né, vai depender do tamanho também da hemorragia, tá? Então, quando a gente fala de hemorragias pequenas, geralmente elas são controladas aí com uma compressão direta ou com curativo compressivo, tá? Então, não precisa de grandes medidas mais compressivas intensamente, tá? Quando eu tenho hemorragias graves, especialmente as arteriais, são condições mais graves,
tá? E se não for resolvido, né, ou amenizado pelo menos essa perda sanguínea, o óbito, né, do paciente pode vir em menos de 5 minutos se não for controlado, tá? Então, por quê? Porque o risco vem da redução do volume sanguíneo, né, que o paciente entra em choque hipovolêmico, e também do que a gente conversou sobre essa falta de suprimento sanguíneo a nível do sistema nervoso central, né? Então, o paciente entra em hipóxia cerebral, tá? E aí a gente sabe que o nosso sistema nervoso central não tolera baixas concentrações de oxigênio, que a gente conversou, tá? Então, o paciente aí tem esse risco de, às vezes, também ter uma sequela. Bom, e o que mais influencia na gravidade? São diversas coisas, né, gente? Então, a quantidade de sangue perdido, isso a gente não consegue quantificar, né? É uma medida meio que indireta, meio que estimada, né? Então, a gente tem ideia que é uma grande quantidade de sangue, mas a nível de quantificar, a gente muitas vezes não consegue, tá? A velocidade do sangramento, a gente conversou que a hemorragia arterial ela é mais crítica porque a velocidade é muito grande do sangramento, tá? E a condição de saúde prévia da vítima, né? Então a gente sabe que às vezes pacientes com condições mais comorbidades, né? Ou às vezes nível de hidratação anterior já um pouco debilitado. Então, são condições que podem aí gerar um prognóstico um pouquinho pior, tá? E a idade da vítima, né, gente? Então, a gente sempre traz aqui, né? Igual a gente conversou na semana passada, né? Então, crianças e idosos são a população que são mais vulneráveis a ter complicações, tá, gente? Bom, então algumas considerações importantes sobre a hemorragia externa, tá? Então, apesar dela não ser visível de imediato, ela pode ser ocultada por algumas coisas que a gente tem que observar na cena, tá, gente? Então, roupas grossas que absorvem o sangue, então isso pode dificultar um pouco a gente ter esse entendimento de quanto que esse paciente já perdeu de sangue. Às vezes a posição do acidentado também dificulta essa mensuração um pouco de forma mais assertiva para a gente. Então, por exemplo, se o ferimento está nas costas quando o paciente está deitado, e se eu não fiz essa avaliação um pouco mais minuciosa, isso acaba passando, tá? Ou às vezes, gente, o sangue ele pode ser absorvido por outras estruturas, né, no local, né? Então, solo, tapete, ou às vezes se está uma condição de chuva, pode ser levado pela chuva, então você perde essa noção de fato quanto que aquele paciente está perdendo, tá? Então, isso dificulta a avaliação. Então, é essencial que se tenha um exame, né, dentro do possível, o mais completo, tá? Para buscar sinais de sangramento ativo, tá? Enquanto que as hemorragias internas, tá, gente? Os locais mais comuns, tórax e abdômen, né, que a gente conversou um pouquinho, tá? Então, a gente pode observar aí, nessas condições. Então, lesões perfurantes, que são as causas mais comuns desses dois tipos de hemorragia. Equimoses, né, que são as manchas roxas no corpo, nos induzem que pode ter algo, né, na maioria das vezes tem, né, e contusões sobre as áreas desses órgãos vitais, tá? Então, são condições que me dizem que esse paciente aí pode ter essa lesão interna dessas cavidades, tá bom? Outros órgãos que também são afetados, não tão tanto igual tórax e abdômen, né? Dentro do abdômen, a gente tem condições mais específicas, como o fígado e baço, né? Em acidentes, às vezes colisão, né? A gente tem o baço, ele se rompe muito facilmente, né? Então, é algo que nos chama atenção, né? Então, o que pode, além desses sinais que a gente já falou, né? Sudorese, palidez, confusão mental, né? Às vezes alteração de coloração, né? Quando a gente fala especialmente a nível de hemorragia a nível abdominal, né? Então, distensão abdominal é algo que me chama atenção. E a dor, né, gente? É o nosso principal mecanismo de defesa, né? E de alarme para muitas coisas, tá? Então, outras situações que indicam uma suspeita de hemorragia interna, tá? Então, o paciente acidente violento, tá? Mesmo sem lesões visíveis.
se faz necessário uma avaliação um pouco mais minuciosa, né? Pacientes com queda da altura, contusão contra volante ou objetos rígidos, né? Faz muita lesão de tórax, queda de objetos pesados sobre o corpo, tá? Então, são todas condições que chamam aí para essa necessidade dessa avaliação um pouco mais intensa, tá? E tem que ter a avaliação de outros pontos, tá? Então, a gente pode verificar extremidades com deformidades dolorosas, ver a estabilidade pélvica é muito importante, por quê? Porque fraturas de pelve, né, bacia e fêmur, elas podem causar hemorragias internas graves e levar ao estado de choque, né? Então, dentro do possível, né, assim que chegar a equipe especializada, ela vai fazer estabilização, especialmente de pelve, né, para evitar aí que se deixe mais instável e piore essa hemorragia nessa situação, tá? E as hemorragias... Peraí, o Fábio tá mandando coisa. Isso, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tipo de hemorragia, né? Que é a metrorragia, a gente já vai ver rapidinho sobre ela também, tá? E de realmente, às vezes, a pessoa não tem noção, né? Às vezes o fluxo é tão intenso que ela não tem essa percepção, né? Que já passou do que é considerado normal, né? Então, muito bom. Então, as hemorragias internas, perdão, elas podem se exteriorizar, né? Lembra que tem comunicação, né, com o ambiente que a gente falou, tem algumas regiões do corpo, né? Então, por exemplo, tórax, boca, nariz, né? A região digestiva também tem essa comunicação externa. Então, pode começar como uma hemorragia interna, né? E ela se exteriorizar, né? Mas o foco tá vindo de dentro, tá? Então, por exemplo, a hemorragia torácica, ela pode causar hemoptise, que é a tosse com sangue, tá? E a gente também pode ter os sangramentos digestivos, né? Por exemplo, o esôfago, o estômago e duodeno podem causar a hematêmese, tá? Que é o vômito com sangue, tá? E a nível do que a gente fala de sistema gástrico, sistema gastrointestinal, né? Que a gente fala também do que a gente fala mais de intestino, né? A gente pode ter presença de melena, né? Que são as fezes escurecidas. Então, ela indica pra gente uma perda de sangue digestivo mais lenta, mas também volumosa, tá? Então, aqui tá, essa parte do slide tá frisando com vocês os sinais de hemorragia. Então, tudo que a gente já falou, pele fria, pulso fraco, sudorese, palidez, sede, às vezes alterações neurológicas, né, apreensão, medo, agitação, sonolência, né, náuseas, vômito com sangue, calafrios, estado de choque, tá? Às vezes, quando essa hemorragia é a nível de abdômen, a gente também pode encontrar o que a gente fala de abdômen em tábua, né? Quando ele tá duro e ele não cede à compressão, então aquele tórax bem rígido, tá? A dispneia, falta de ar, né? A síncope, o desmaio, tá? Então, mesmo que a vítima, você encontre algum desses casos e a vítima, ela não se queixe ou ela não quer receber, né, algum atendimento, é essencial você considerar que esses sintomas, sim, são sintomas de hemorragia interna e que merecem e necessitam aí de atendimento imediato, tá? Então, aqui a gente vai conversar um pouquinho especificamente dos tipos de hemorragia, tá, gente? O que a gente fala das nomenclaturas das hemorragias. Então, a gente tem a primeira, que é a hemorragia nasal, né? Ela também é conhecida como epistaxe ou rinorragia, tá? O termo mais usual é epistaxe, tá? Que é a perda de sangue pelo nariz. Ela geralmente é causada por um distúrbio local, né? Mas pode indicar também uma condição um pouco mais séria, tá? Então, em muitos casos, não se tem uma causa muito aparente, tá? Mas às vezes é um trauma muito pontual, às vezes até a gente, no nosso cotidiano, né? Às vezes manipulação excessiva, né? Então, às vezes a gente tem um pouco, tá? Então, às vezes não se tem uma causa muito bem estabelecida, mas merece investigação, tá? Outro tipo é a otorragia, que é a saída de sangue pelo conduto auditivo externo.
tá? Então, quais são as causas comuns? Então, ferimento do ouvido externo, contusão por corpo estranho, trauma craniano. Então, quando a gente fala, né, gente, quando tem um trauma craniano, tá? E tem essa perda de sangue pelo ouvido, é um quadro bem sério, tá? Em casos de trauma craniano, que ainda esse sangramento ele é acompanhado por perda de líquor, tá? É um quadro ainda mais sério ainda, que esse paciente precisa de atendimento urgente, tá? Então, nesse caso, se tem essa perda de sangue pelo ouvido acompanhada de líquor, o recomendado não é estancar essa hemorragia, é encaminhar esse paciente o mais rápido possível para o atendimento médico, tá? Então, esse paciente aí provavelmente vai precisar de um tratamento intensivo bem importante, tá? Outro quadro é a hemoptíase, tá? Que é a perda de sangue pelos pulmões, que a gente conversou um pouquinho. E esse sangue ele é expelido pela boca através das vias respiratórias, tá? Então, geralmente é precedida de tosse, né? Então, tem a tosse e a liberação desse sangue pelas vias aéreas, tá? Então, esse sangue geralmente é vermelho, vivo, né? Ele vem acompanhado aí também, às vezes, de uma característica espumosa. E a quantidade, ela pode variar, tá, gente? De pequena a grande, vai depender da causa que tá gerando essa hemoptíase, tá? Então, é um sinal importante, tá? A fonte e a causa, muitas vezes, ela é desconhecida pela vítima, tá? Que aumenta o medo, tá? E as causas mais frequentes, né? Que são, geralmente, causas de origem pulmonar, mais clínico, tá, gente? Mas ela pode vir, sim, de trauma, tá? Então, bronquiectasia, tuberculose, abscesso pulmonar, tumor pulmonar, estenose de válvula mitral. São condições clínicas um pouco mais graves que podem gerar aí essa condição, tá? Mas traumas também, tá, gente? Traumatismo, a embolia pulmonar também pode causar, de uma forma bem menos frequente, tá? Às vezes alergias muito intensas também podem exacerbar esse problema, tá? Então, quais são outros sintomas associados além dessa perda pelas vias aéreas, né? Então, palidez intensa, sudorese, expressão de ansiedade, angústia e indícios de estado de choque, né, gente? Então, toda aquela alteração hemodinâmica que a gente já conversou. Outra condição é a hematêmese, né? Que é a perda de sangue através do vômito, tá? Então, essa origem do vômito com sangue pode ser tanto gástrica, ou esofágica, tá? Então, quais são as causas mais comuns, tá, gente? Fugindo um pouco a nível de trauma, tá? Então, às vezes, varizes de esôfago, úlcera gástrica ou duodenal, cirrose hepática, a esquistossomose também pode gerar, tá bom? Outras causas também, tá? Então, causas mecânicas, ou tóxicas, ou inflamatórias, tá? Então, aqui, arsênio, sulfeto de carbono, mercúrio pode levar essa irritação aí da mucosa e gerar esse quadro aí de hematêmese, tá? E as características do sangue no vômito, o vermelho, ele geralmente é definido como rutilante, tá? Que é um sangue vivo e brilhante, mas esse sangue, às vezes, é mais raro, tá? Geralmente, o sangue que é mais visto é um sangue da cor mais escura, semelhante à borra de café. Por quê? Porque tem ação do suco gástrico, né? Então, dá essa alterada na coloração do sangue, tá? Então, qual que é a importância, né, de saber reconhecer esse tipo de hemorragia, tá? Essas hemorragias internas, elas se manifestam tardiamente e elas podem ser identificadas por meio da hematêmese, tá? E também tem outros sinais quando eu tenho essa hemorragia interna tardia, tá? Que além dessa perda aí do sangue, né, eu tenho a palidez, a distensão abdominal, as extremidades frias e úmidas, pulso rápido, tá? E quando se tem essa exteriorização, né, o paciente pode ter fraqueza e tontura, tá? Ele pode ter também enjoo, náusea, tá? Vômitos, desmaio, tá? Então, aí precisa realmente procurar um atendimento médico, tá? Outro caso é a melena, né? A melena, ela já é a perda de sangue que a gente fala do aparelho digestivo alto, tá?
Então, essa perda do sangue ele é escuro, brilhante, fétido, com aspecto de petróleo, tá? E essa perda é pelo reto, tá? Pelo ânus. Então, quais são as causas mais comuns, né? Então, doenças aí do aparelho digestivo, né, gente? Então, doença gástrica, rompimento de varizes esofágicas, cirrose hepática, gastrite, perfuração intestinal, tumores malignos de intestino e reto, podem sim identificar isso aí, tá? Outra causa, gente, de hemorragia é a enterorragia, tá? Que é a perda de sangue, né, diferente da melena, perdão, do sangue vivo pelo ânus, né? Então, ela indica o sangramento aí já do aparelho digestivo baixo, tá? A melena é do aparelho digestivo alto, a enterorragia é do aparelho digestivo baixo. Então, tem causas um pouco mais clínicas, tá? Então, hemorroidas, febre tifoide pode ter, retocolite ulcerativa, tumores também de intestino e reto pode ocasionar essa condição. Quanto que a metrorragia, que é que a gente conversou um pouquinho no chat, o colega já fez essa contribuição, tá? É a perda normal de sangue pela vagina, tá? Então, tem algumas causas comuns, tá, gente? Geralmente, né, são causas fora do contexto de ciclo menstrual, não que não possa ocorrer, tá? Entre elas, o aborto espontâneo, né? Hemorragias, geralmente no primeiro trimestre, por exemplo, gravidez ectópica pode aparecer, e traumatismos, às vezes, por violência sexual, ou mesmo acidentes que tenham aí um comprometimento da região genital, tá? Mas outras condições também pode acontecer, tá, gente? Tumores malignos de útero e vulva pode ter esse sangramento, hemorragias pós-parto, tá? Por quê? Porque tem a retenção de membranas placentárias. E também a gente tem ruptura e traumatismo vaginais relacionados ou não ao parto, tá? E aqui, como última causa, que a gente conversou, distúrbios menstruais também pode ter, tá? É menos comum, mas também pode ter. E é mais difícil de identificar, né? Porque geralmente vem acompanhadas de pacientes que têm um fluxo mais intenso, tá? E a hematúria, que é a perda de sangue junto com a urina, tá? Então, quais são as causas comuns? Então, traumatismo com lesão do aparelho urinário, tá? Então, aqui a gente não é só bexiga, tá, gente? Então, rins, uretra e bexiga entra todo nesse complexo, tá? Então, são doenças aí que podem ocasionar isso, tá? Então, por exemplo, doenças a nível de rim, né? Então, nefropatia, cálculo renal, infecção, tumor, tá? Processos obstrutivos ou congestivos a nível renal. E também pós-intervenção de trato urinário a nível cirúrgico, tá? E tem algumas classificações, né? Então, quanto à visibilidade, né? Então, a hematúria ela pode ser macroscópica, quando o sangue é visível ao olho nu, e também tem a microscópica, quando o sangue ele não é visível, muitas vezes ele é detectado por exame laboratorial, tá? E também quanto ao momento de micção. Então, pode ser aí uma hematúria inicial, quando o sangue aparece no início da micção, total, quando o sangue ele é presente em todo o período da micção, e terminal, quando o sangue aparece só ao final da micção, tá? Bom, em relação aos primeiros socorros no caso de hemorragias, tá, gente? Então, o objetivo é suspender o sangramento, né? E diminuir o risco de desequilíbrio sanguíneo e metabólico, consequentemente complicações, né? Choque hipovolêmico, parada cardiorrespiratória e possivelmente óbito, tá? Então, os procedimentos assim, mais difundidos, né? E mais resolutivos, dependendo aí da origem da hemorragia, né? E da gravidade da hemorragia. É a pressão direta, né? Então, se aplica a pressão direta sobre o local do sangramento, usando um curativo simples, né? Como gaze. E a gente também tem outro procedimento que pode ser empregado, que é o curativo compressivo e elevação, tá? Então, se a pressão direta, né, habitual, simples, não funcionar, pode usar um curativo compressivo, tá? E elevar a parte da ferida acima do nível do coração, exceto se essa elevação produzir dor, né? E se eu tiver suspeita de uma lesão interna ou fratura, porque essa elevação pode aí destabilizar essa fratura, piorar o sangramento, né? Causar mais dor no paciente, etc. Então, nesses casos, não é indicado, tá?
A gente também tem outro procedimento que ao invés dessa pressão direta, é só o ponto da pressão, que a gente faz da ferida direto com o osso, tá? Para diminuir o fluxo sanguíneo do ferimento, tá? Então, a gente tem alguns pontos de pressão que são recomendados. Então, por exemplo, se o sangramento está mais na região aí de cabeça, né? Região temporal ou parietal do crânio, pode-se comprimir a artéria temporal com o dedo indicador e o médio anular. Quando a gente fala de membro superior, né, o ponto de pressão aí é na artéria braquial, tá? Que é aquela artéria que a gente coloca o esteto para ouvir pressão, né? Na face interna, no terço médio do braço. Peraí, tem uma colega querendo entrar. Ok. E quando a gente fala do membro inferior, tá? A gente tem o ponto na artéria femoral, tá? Na parte interna do terço superior da coxa, próxima à região inguinal, tá? Usar a compressão forte para atingir a artéria, quando a gente fala especialmente a nível de femoral, tá, gente? É uma artéria calibrosa e profunda, então precisa de uma certa pressão realmente para poder atingir essa artéria, tá? E se indica quando vai fazer essa pressão, manter o braço esticado para evitar a fadiga aí dos músculos do nosso braço e para a gente não perder eficácia na compressão desse local, tá? Então a gente tem que ter alguns outros cuidados essenciais, tá? Então, é um paciente com a perda sanguínea, provavelmente ele vai também ter uma perda aí de temperatura, tá? Então, manter esse paciente agasalhado, evitar o contato dele com regiões mais frias, tá? Não oferecer líquido, tá? Se a pessoa estiver inconsciente por conta da hemorragia, obviamente, tá? E também se a origem que você suspeita da hemorragia tá vindo do que a gente fala da região abdominal, né? Seja de abdômen ou ventre, tá? E o que é importante? Persistir na pressão, no ponto da pressão, se a hemorragia reiniciar, tá? Então, às vezes eu estanquei, né? E a hemorragia voltou, eu volto para aquele mesmo ponto para eu voltar a minha pressão, tá? E sempre buscar o atendimento médico urgente após os primeiros socorros, né, gente? Bom, e o tourniquet? Quando ele deve ser empregado, tá? Então, ele é indicado em casos graves de hemorragia intensa, principalmente quando tem um corte, né? Uma secção da artéria, tá? Então, quando a gente usa, quando os métodos como a pressão direta, curativo compressivo ou ponto de pressão não conseguem conter esse sangramento de forma eficiente. Né? Então, como é que funciona o tourniquet? A gente vai interromper totalmente o fluxo sanguíneo pela artéria do membro afetado, tá? Hoje em dia já tem em sites de primeiro socorro se vende, tá? Um tourniquet aí mais prático, né? Do que você fazer aí com outros materiais. Mas não é todo mundo que tem, né? Na hora do sufoco a gente usa o que a gente tem, tá? Mas só para vocês saberem que a nível de internet, de locais você compra coisas de saúde, você consegue encontrar, tá? Então, quais são os cuidados? Então, o torniquete, ele deve ser o último recurso de socorro, tá? Por quê? Porque o uso inadequado dele, gente, ele pode causar danos graves, tá? Porque a gente interrompe totalmente o fluxo sanguíneo daquela região. Então, isso pode causar necrose ou perda do membro, tá? Então, é importante, o uso dele, o emprego dele deve ser criterioso e preferencialmente de quem tem treinamento, tá? Para saber reconhecer e saber empregar de forma assertiva, tá? Então, qual é a técnica, tá? Só a nível de vocês conhecerem. Então, se faz o elevamento do membro, tá? Usa uma faixa com tecido largo, com comprimento suficiente para dar pelo menos 2 voltas no membro. Deixar um espaço nas pontas para fazer a amarração. Eu já vou mostrar uma foto ilustrativa do próprio livro de vocês, tá? Então, a gente aplica o torniquete logo acima da ferida, não em cima da ferida, logo acima, tá? Você passa a tirar ao redor do membro 2 vezes e você dá um nó com as pontas do pano, tá? Então, você vai colocar um outro recurso para você poder gerar a pressão, tá? Então, vareta, pode ser caneta, lápis, no meio do nó para você, de fato, conseguir fazer essa volta e dar esse estrangulamento, né? Que é o que o torniquete causa, tá? Então, você vai dar um nó completo nessa vareta com pano,
Você gira a vareta para apertar o torniquete, ela que vai dar essa pressão, tá? Você prende essa vareta com as pontas soltas do pano para que ele não se mova, tá? Só que não é só fazer o torniquete, virar as costas, rezar para Deus e tá tudo certo, tá? Então a gente tem que fazer essa avaliação periódica para ver se tá resolvendo. E a gente tem que dar um período de alívio, né? Porque lembrando que a gente interrompe totalmente o fluxo sanguíneo, tá? Quando o torniquete é efetivo, tá? Então, pode-se afrouxar o torniquete girando a vareta no sentido contrário, né? A cada 10, 15 minutos, se... Só um momentinho, se possível. Isso. Bom, aqui é só uma imagem ilustrativa, né, de como é feito, né, então esse tourniquet aqui, ele tem que dar pelo menos, né, o pano que vai 2 voltas, então você vai fazer essa pega aqui com a vareta para você de fato fazer esse nó e de fato, quando você vai girando e cada vez mais aprisionando o fluxo, interrompendo esse fluxo para de fato estancar a hemorragia, tá? Então não são todos os casos que são recomendados, são casos mais graves, tá? E a gente tem que fazer essa avaliação periódica, tá? Então, por quê? Porque, que a gente falou, pode causar necrose, deficiência circulatória e às vezes lesões irreversíveis no membro, tá? E quais são os cuidados, tá, gente? Além dessa avaliação, né, a cada 10, 15 minutos, a gente tem que ter em mente que tem alguns materiais que são contraindicados a se fazer o tourniquet, por exemplo, arame, cordas, barbantes ou materiais finos e sintéticos são contraindicados. Por quê? Porque eles podem cortar a pele, né? Tem que ser aí o que a gente fala de materiais aí um pouco mais largos, né? Como o pano, por exemplo, tá? Usar faixas largas e firmes, preferencialmente de tecido, tá? E a gente utiliza, tá, em hemorragias graves como amputações traumáticas, que de fato vai ter esse comprometimento da parte arterial, né, esmagamento, né, que acaba mutilando algum membro, e outras situações quando os outros métodos de pressão e compressão não funcionam, tá? Então, quando a gente fala que o torniquete funciona, a gente não deve retirar o torniquete, a gente tem que deixar, tá? A gente deixa ele frouxo um pouquinho, quando a gente vê que realmente estancou, e pronto para reaperto, né? Para a gente voltar o torniquete, caso necessário, tá? E o paciente que tem aí essa hemorragia que precisa do uso do torniquete, tá? Oi, Renê, não tem problema, tá? Essa aula vai ficar gravada, se ficar com dificuldade de participar, tá bom? Então, é um paciente que aí necessita de uma prioridade no socorro, que é uma vítima muito grave, tá? E é um paciente que aí tem que ser acompanhado para o atendimento, tá bom, médico, tá? Então, tem algumas coisas que a gente tem que fazer, né, no contexto geral de hemorragia. Então, a gente aciona um socorro especializado imediatamente, a gente posiciona o paciente, tá? Então, se não houver suspeita de trauma craniano ou de espineia, a gente pode manter essa vítima deitada, tá? Com a cabeça mais baixa do que o corpo e as pernas elevadas, né? Acho que vocês já viram, às vezes, até quando o paciente tem, às vezes, queda de pressão, que às vezes fala para deitar o paciente e elevar a perna, tá? Mais ou menos assim, tá? Se isso ajuda o quê? A melhorar o retorno venoso. E no caso, né, que não é uma hemorragia muito extensa, ajuda a prevenir, a melhorar esse retorno e a prevenir o choque, tá? Mas se eu tiver suspeita de fratura de crânio, lesão cerebral, ou o paciente está com sinais de dificuldade respiratória, aí a recomendação é de não abaixar esse paciente e deixar a cabeça elevada, tá? Outra recomendação, tá, gente? São compressas frias, tá? Compressas ou saco de gelo no local onde houver a suspeita de hemorragia interna, tá? Isso ajuda a reduzir o sangramento interno, tá? Depende do grau, tá, gente, de hemorragia, tá?
Mas se não for uma hemorragia tão importante, pode sim ter um certo benefício, porque a gente fala da vasoconstrição, que pode ajudar a dar uma debilitada aí no avanço dessa hemorragia. A recomendação também é não oferecer alimentos ou líquidos, especialmente se houver suspeita de cirurgia emergencial ou lesão abdominal, tá? Eu já vejo o chat, tá, gente? Só para não perder o fio da meada, tá? Outra recomendação é manter a vítima calma, né? Porque a gente sabe que a vítima, quando ela tá inquieta, ansiosa, pode ter um aumento da pressão arterial, e isso vai piorar o sangramento, tá? A gente pode também fazer outras intervenções, né? Por exemplo, adequar um posicionamento e um ambiente mais adequado, fresco, arejado. Se a sopa está apertada no tórax e no pescoço, a gente pode fazer esse ajuste, tá? E manter o tronco levemente inclinado para trás, com a cabeça levantada e a boca aberta, tá? E algumas outras condutas, tá? Por exemplo, isso a gente está falando de hemorragia nasal, tá, gente? Quando o paciente está com esse sangramento ativo, tá? A gente pode pressionar levemente com os dedos a asa do nariz, que está sangrando, tá? Mantendo a pressão por alguns minutos. E se é necessário, tá, gente? Se o sangramento não cessa, a gente pode introduzir uma gaze limpa ou um paninho torcido na narina, tá? Para fazer o tampamento. O tamponamento nasal, tá? Caso o pulso desse paciente que você avaliar seja cheio, né, forte, e a vítima ela tiver alguns sinais de hipertensão, você pode deixar sair uma pequena quantidade de sangue para dar uma regulada nessa pressão que está um pouco mais alta, antes de conter totalmente o sangramento, tá? E depois que é feito esse manejamento, que se resolve essa hemorragia nasal, a orientação é pedir para o paciente não não assoie o nariz, pelo menos nas 2 próximas horas, porque isso pode ocasionar um novo sangramento, tá? E aí, encaminhar o paciente para avaliação médica, principalmente se o sangramento persistir ou ele for recorrente, tá? E no caso de hematêmese, tá, gente? O que a gente pode fazer, né? Que é o sangramento aí através do vômito, né? Então, manter a vítima em repouso absoluto, a gente pode fazer. Pode ser em decúbito dorsal, né, ela deitadinha de costas, ou em decúbito lateral, se a vítima estiver inconsciente, para não ter risco desse vômito gerar uma broncoaspiração, tá, gente? Não usar travesseiros, tá? Para a vítima ficar muito mais elevada. Não permitir que a vítima faça ingestão de nada, água, tá? Comida, não. E a gente pode fazer uma medida aí de isso, no torniquete tem que evitar as articulações. Perfeito, tá? A gente pode colocar o gelo, né, em compressas frias sobre a região do estômago para tentar reduzir o sangramento, tá, gente? Mas muitas vezes essa medida acaba não surtindo muito efeito, tá? A gente pode levar a vítima, né, se recomenda levar a vítima ao atendimento médico especializado o mais rápido possível, tá? No caso de melena ou enterorragia, né, que é a perda de sangue pelas fezes, né? A recomendação é tranquilizar a vítima, né? Posicionar ela adequadamente, tá? Em decúbito dorsal, em repouso. A gente pode utilizar as compressas frias, tá? E encaminhar ela também ao médico, tá, gente? Por quê? Porque tanto melena como enterorragia podem indicar hemorragias digestivas graves, tá, gente? Então, precisa de um atendimento rápido, tá? E a metrorragia, né, gente? A gente já conversou um pouquinho. Se a paciente ela for grávida, né, ou se tem a suspeita de gravidez, a gente pode pedir que ela fique em repouso. Caso ela tenha essa perda na roupa, né, a gente pode pedir, guardar essa roupa para ter um nível de quantificação de quanto de sangue que ela perdeu, tá? Ligar, pedir, né, ou às vezes até levar ela imediatamente ao hospital, e especialmente se ela tiver uma dor abdominal forte, tá, gente?
não oferecer alimentos nem líquidos, tá? Por quê? Porque isso pode ser um risco, às vezes, de um aborto, né? Então, ela precisa de um atendimento rápido ou de alguma outra complicação a nível uterino, tá? Então, se ela não estiver grávida, né, e tá tendo esse sangramento vaginal, a gente pode fazer o uso do absorvente externo para quantificar também, tá? Pode fazer a compressa fria e também encaminhar ao atendimento médico, tá? E a otorragia, né? Então, que é o sangramento pelo ouvido, né? Então, a gente pode introduzir uma gaze limpa no ouvido, mas sem pressionar. A gente não pode tentar estancar, lembra quando tem trauma craniano que pode ter a perda de líquor juntamente, tá? E esse paciente precisa de atendimento rápido, tá? Ser encaminhado. A hematúria, né, que é a perda de sangue pela urina, ela pode ser basicamente, tá, ocasionada por situações clínicas, né, a nível do sistema renal, tá? Então, qualquer situação, essa vítima ela também tem que ser encaminhada ao médico, tá? Então, a gente não deve indicar ou administrar medicamentos ou líquidos sem orientação médica nesses casos, tá? Em todos os casos. Eu deixei aqui a nível de curiosidade, tá? Um vídeo, tá? Esqueci o nome do canal agora, tá? Para vocês verem o uso prático, né, do tourniquet, tá? Então, para vocês entenderem um pouco mais, é um vídeo que não é tão curto, por isso que eu não vou colocar agora para vocês verem, mas no material aí que vai no Drive vai ter o link para vocês poderem assistir, tá bom? A nível de enriquecimento do que a gente conversou hoje, tá? Então, vou deixar a lista, vou mandar aqui